e vou colocar aqui um software de backup fazendo uma segunda gravação, no caso de pau na gravação do Google, tá? Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, fazer qualquer intervenção, manda um chat, por favor, pedindo atenção, que aí eu vou conseguir ler aqui do lado, eu vou tirar o microfone, liberar o áudio do computador e a gente esclarece a dúvida conversando, tá? Vai ficar mais fluente, vai dar para a gente ter uma conversa de mais qualidade, tá? Deixa eu fechar isso aqui, para não ficar chamando toda hora. Beleza. Vou ligar aqui o software da mesa digitalizadora e eu gostaria de fazer com vocês hoje um software para poder avaliar o comportamento da máquina de indução em regime permanente, né? Traçar as curvas das grandezas terminais da máquina, elétricas e mecânicas, né? E aí analisar o comportamento dessas grandezas terminais em ampla faixa de velocidades, para a gente poder aprender, né, sobre o que se esperar dessa máquina, do comportamento dela, de acordo com a velocidade que se opera. Ok? Então essa é a proposta. A gente começou essa atividade na aula passada, né, quando a gente até escreveu o algoritmo da máquina de indução para poder, em regime permanente, né, para poder apreciar essas grandezas terminais. E aí eu vou recuperar esse algoritmo aqui na tela, com o material da última aula. Só tirar aqui de novo a mesa digitalizadora da USB, porque ele não reconheceu a caneta, onde eu escrevo o material todo da aula. Bom, agora deu certo, ele reconheceu a caneta e na aula passada, pessoal, a gente estava estudando a máquina de indução trifásica em regime permanente, né? A gente então pegou as equações do modelo dinâmico da máquina e fizemos uma avaliação do comportamento da máquina quando não houvesse variação da sua energia interna, né, que é caracterizada pela variação aqui dos fluxos magnéticos dos campos girantes. Essa condição de regime permanente é observada em muitas máquinas por longos intervalos de tempo. Então, ter um modelo que aborda essas máquinas e com um conjunto de equações mais fáceis de serem manipuladas é algo que nos interessa, né? Porque a gente até tem um modelo aqui para a máquina que atende, né, para regime dinâmico ou regime permanente, que é o modelo que a gente levantou no curso de teoria de máquinas. Só que esse modelo demanda um aparato computacional denso para que ele possa ser usado. E a gente observou que em regime permanente a gente consegue simplificar esse modelo produzindo equações mais simples, porque elas não são mais equações diferenciais, elas não envolvem mais as derivadas de fluxo. Então elas deixam de ser equações diferenciais, a gente passa a ter equações algébricas, cuja resolução é muito mais simples. E aí a gente viu que essas equações algébricas, né, após algumas manipulações, elas
podem ser desenhadas através de um circuito, que é o circuito equivalente da máquina de indução, que é esse aqui que a gente obteve. Nós, então, modelamos equações para se calcular a potência mecânica e o torque eletromagnético a partir da resolução do circuito, né? E chegamos nessas expressões. Elas foram apresentadas aqui, e a gente, então, se aventurou em extrair mais vantagens desse nosso modelo. Então, uma vez que você fez a modelagem, o seu trabalho não acabou. A partir do modelo, você vai estudar o sistema e levantar as características daquele sistema de acordo com a sua conveniência, de acordo com o que você quer descobrir. Então, uma vez que o modelo está pronto, você usa do modelo para ele te ensinar como que o sistema opera. E essa etapa vai ser vivida, né? Ela foi vivida no final da aula passada, ela começou a ser vivida e ela vai ser vivida hoje. Tá? Então, a gente pegou o modelo e propôs um algoritmo no qual a gente pudesse analisar e aprender como que as grandezas terminais da máquina se comportam. Tanto as grandezas terminais elétricas, né, que são a corrente, o fator de potência, a eficiência, a potência elétrica extraída do sistema elétrico, quanto as grandezas mecânicas, né, que a gente vai apurar aqui nesse termo de conversão da energia, né, que vai ser o torque eletromagnético, a potência desenvolvida no eixo mecânico. Tá? Então, a gente vai usar do modelo para aprender sobre esses sinais. Bom, para isso, eu propus que a gente traçasse esses sinais para uma ampla faixa de velocidades mecânicas. E esse traçado implica na resolução do circuito para cada velocidade mecânica. Então, a gente escolhe uma velocidade, resolve o circuito. E aí, desta resolução, a gente extrai o torque eletromagnético, a eficiência, o fator de potência, a potência mecânica e a corrente de estator, por exemplo. Tá? Aí a gente pega uma outra velocidade, resolve o circuito todo de novo e dele extrai os mesmos sinais. Tá? Pega uma outra velocidade, resolve o circuito todo de novo e extrai os mesmos sinais. Então, é a mesma sistemática de cálculo, só que com uma velocidade diferente para cada ponto que a gente deseja apurar. Então, isso sugere um laço de programação que seja controlado pela própria velocidade. Então, foi o que a gente propôs, né? Variar a velocidade de 0 até um valor um pouquinho menor do que a velocidade síncrona, né? A velocidade, a gente não pode apurar até a velocidade síncrona, porque nela o escorregamento fica 0, tá? E o escorregamento ele vai presente aqui no denominador de algumas impedâncias, igual a gente viu aqui no modelo. Então, a gente não pode, não tem como apurar, avaliar esse modelo com escorregamento 0, tá? Então, a gente vai avaliá-lo com escorregamento até próximo a 0, tá? E aí a gente propôs, dentro desse laço, resolver o circuito para cada velocidade escolhida. Tá? Aí a gente apresentou os passos dessa resolução na aula passada, né? Esses passos envolvem a mesma coisa que a gente ia fazer num exercício de circuitos elétricos. Tá? Então, escolhida a velocidade mecânica, a gente vai ter escolhido um dado escorregamento. Com o dado escorregamento, a gente tem todos os elementos de circuitos caracterizados. E a gente, então, resolve o circuito, né? E a resolução do circuito passou por isso aqui, ó. A gente considerou a impedância do ramo do rotor pela associação série dessas duas impedâncias aqui.
Depois a gente fez o paralelo do ramo mútuo com o ramo do rotor. Depois a gente pegou a impedância que saiu aqui dessa associação paralela e fez o cálculo da impedância equivalente total da máquina, associando essa impedância paralela com essas outras aqui em série. Tá? Então foi essa a proposta, como se a gente estivesse resolvendo o circuito elétrico analiticamente, um exercício, uma prova. E aí, com a impedância equivalente vista dos terminais do alimentador, aqui a gente calculou a corrente estator. Com a corrente de estator em mãos, a gente deduziu a queda de tensão nesses elementos para ter a impedância que aparece aqui no rotor e no ramo mútuo. Com a impedância do ramo mútuo dividida aqui pelas impedâncias do rotor, a gente chegou na corrente do rotor. Com a corrente do rotor, a gente consegue chegar no torque eletromagnético, com o torque na potência mecânica, né? E do lado elétrico, né, com a corrente de estator e a tensão, a gente chega no fator de potência, na potência elétrica, e com a potência elétrica e a potência mecânica, a gente chega na eficiência. Tá? Então foi isso que a gente usou para montar o algoritmo semana passada. O algoritmo está aqui com esses passos que nós vamos hoje migrar para um software de cálculo numérico. Então eu avisei até na aula de semana passada, eu recomendo que vocês acompanhem essa aula com algum software de cálculo numérico disponível, um MATLAB, um Octave, até o Excel ou LibreOffice também serve, tá? Qualquer coisa que faça cálculos para você. Eu gostaria, pessoal, de inserir um elemento aqui para ajudar na modelagem, porque senão nós vamos observar eficiências muito altas, né? Conforme eu mostrei para vocês, a maior parte de vocês aqui já cursou integração de sistemas comigo, né? E a gente mostrou os mecanismos de perdas e de aquecimento na máquina elétrica, e nesses mecanismos a gente mencionou das perdas no ferro, né? A maior parte das perdas da máquina são perdas no cobre, né? Ou seja, nessas resistências das bobinas de cobre, mas a gente tem o campo girante da máquina se deslocando na peça de ferro fundido presente na casca cilíndrica do estator e no corpo do rotor. Tá? Então, quando você tem campo magnético variável no tempo em um material que é ferro magnético, você vai ter tensão induzida. Aliás, você vai ter tensão induzida não porque o material é ferro magnético, né? Toda vez que você tiver fluxo magnético variável no tempo, em um caminho fechado, você tem tensão induzida, né? Então, no caso, você vai ter caminhos fechados nessa peça de ferro fundido do estator e do rotor, com um campo girante passando ali. Então, você tem fluxo magnético variável no tempo, logo você vai ter tensão induzida. Como o material de ferro, né, da casca do estator e do rotor, ele tem baixa impedância, você vai ter corrente no ferro. Tá? E com corrente no ferro e tensão, você tem potência desenvolvida no ferro, que não é convertida em nenhum outro formato, a não ser o térmico. Tá? O ferro ele também tem propriedades resistivas. Tá? Então, quando tiver corrente, ele vai converter potência elétrica em potência térmica. E aí eu gostaria de fazer uma pequena alteração no modelo de semana passada para incorporar as perdas no ferro, tá? Senão a nossa eficiência vai ficar exagerada, ela vai deixar, o sinal de eficiência não vai observar uma parcela de perdas aqui que é relevante. E aí a gente vai, então, incorporar no circuito equivalente um elemento que modela as perdas no ferro, que vai ser uma resistência. Aqui em paralelo com o ramo mútuo. Para muitas análises, ela não precisa ser considerada. Tá? Agora, para a nossa análise de hoje de eficiência,
Se a gente não considerá-la, a gente não vai ter valores coerentes. Ok? A gente vai incorporar ela aqui, e ela é bem fácil de ser incorporada no circuito. Na verdade, ela vai estar em paralelo com o ramo mútuo. Então, é só, né, processar a impedância equivalente dessa associação paralela. Tá? Então, vamos começar a fazer isso. Eu queria usar como exemplo uma máquina com as seguintes especificações. Eu vou colocar aqui o nosso algoritmo aqui, e a gente vai digitar o algoritmo a partir do nosso material da aula passada. Só reduzir o tamanho aqui. Bom, então, para começar, né, um código desse, a gente precisa inicialmente digitar os parâmetros da máquina que a gente vai analisar, tá? Então, aqui eu primeiro vou digitar os parâmetros de placa, igual a gente viu na primeira aula, né? Os dados de placa da máquina, que são os parâmetros nominais. Então, essa máquina é uma máquina de 100 kW de potência nominal. Tá? Quando você for digitando o código, vai colocando as unidades físicas para você depois não se perder. A tensão de estator nominal vai ser de 440 volts. A tensão em volts RMS de linha. Tá? A tensão aqui é sempre a tensão de linha, igual a gente explicou na primeira aula. A corrente de estator nominal vai ser de 210 amperes, sempre ampere eficaz, tá? Quando a gente lê nas placas ou nos catálogos dos equipamentos. A velocidade nominal de 1786 RPM. Fator de potência nominal de 0,9, tá? Fator de potência adimensional. E eficiência nominal de 0,9. Tá? Também é adimensional. Então, esses são os dados nominais da máquina. Os parâmetros do circuito equivalente. A gente tem que entrar também. Observa que a gente vai avaliar o comportamento da máquina a partir do seu circuito equivalente. E o circuito tem diversos parâmetros, ó, a resistência do estator, a indutância de dispersão do estator, a indutância mútua, a resistência de perdas no ferro, a indutância de dispersão do rotor e a resistência do rotor. Então a gente tem que saber de antemão todos esses parâmetros para que a gente possa usar o modelo. Isso vale aqui para a máquina elétrica de indução ou para qualquer modelo de engenharia que você queira usar. Toda vez que você for usar um modelo, o modelo tem parâmetros e você tem que alimentar o modelo com os parâmetros de antemão para você poder usar o modelo. Então, a gente vai digitar aqui esses parâmetros. A resistência de estator para essa máquina é de 9,68 miliohms. A resistência de rotor é de 13,6 miliohms. A indutância de dispersão do estator, 385 microhenry. A indutância de dispersão do rotor, 437
microhenry. A indutância mútua, 15,4 milihenry. E a resistência de perdas no ferro de 19 ohms. Tá? Então, esses aqui são os parâmetros do circuito equivalente. Bom, com os parâmetros iniciais lançados, né, a gente pode, então, começar a fazer o algoritmo que a gente propôs. Tá? Aqui o algoritmo, eu vou deixar ele aqui do lado, né? Então, para a velocidade mecânica, né? Vamos pensar em velocidade mecânica, depois a gente converte para o ômega-r, que é a velocidade equivalente vista nos terminais elétricos. Com valor de 0, tá? Com passo, por exemplo, de 0,3 RPM até 1799,9. Nós não vamos colocar 1800, porque em 1800 RPM, né, a velocidade mecânica vai ficar igual à velocidade do campo girante. O escorregamento fica 0 e a gente fica com essa impedância aqui infinita. Aí o modelo não é válido. Tá? Então a gente vai colocar um pontinho antes aqui dos 1800 RPM ou da velocidade do campo girante. Então aqui eu já vou colocar o end de uma vez para a gente não esquecer e fazer a indentação do código. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a velocidade mecânica vista dos terminais elétricos, né? Que vai ser o número de polos sobre 2 vezes ômega mec. Tá? Então, a gente aqui vai definir aqui o número de polos, né? Como a velocidade mecânica é de 1786 RPM, tá? Seguramente é uma máquina de 4 polos. A velocidade mecânica é próxima da velocidade do campo girante e para o nosso sistema de 60 Hz, se fosse 2 polos, seria 3.600 RPM a velocidade do campo girante, 4 polos é de 1.800 RPM. Então, como 1786 está próximo de 1.800, seguramente a gente tem 4 polos por fase. Tá? Então, essa constante polos sobre 2 que eu usei vai ser o número de polos dividido por 2. Tá? Eu uso essas constantes para poder economizar tempo de processamento. Okay? Só digitar também, que eu esqueci aqui, a frequência nominal é 60 Hz. Tá? E a velocidade do campo girante, ela vai ser 2 vezes π vezes a frequência nominal, vai dar em torno de 377 radianos por segundo. Tá? Bom, então, voltando para o laço, né, a gente inicialmente vai caracterizar aqui a velocidade elétrica do sistema. Que é o ômega-r. E no próximo passo do código, a gente vai calcular o escorregamento. O escorregamento está aqui, né, igual a gente viu nesse modelo, vai ser a diferença da velocidade do campo girante para a velocidade mecânica com uma fração da velocidade do campo girante, né, dividido por ômega-r. Bom, o próximo passo do algoritmo que a gente fez na aula passada contemplava aqui, né, o cálculo da impedância equivalente da associação série da reatância de dispersão do rotor com a resistência do rotor. É esse passo aqui, né, e a gente vai, então, colocá-lo no código. Então, essa impedância do ramo do rotor vai ser igual a RR sobre S, mais J, o MATLAB representa o J de números complexos como 1I. Tá? Então, vai ser 1I vezes ômega-R vezes LLR. Tá? Indutância de dispersão do rotor. O próximo passo está aqui na tela, né? A gente vai calcular a impedância equivalente da associação série que a gente acabou de fazer. Observa que essa associação série aqui, ó, ela está em paralelo com o ramo mútuo.
tá? E o cálculo da impedância equivalente dessa associação paralela está aqui, ó, ZMR, tá? Então, aqui eu vou até, como a gente inseriu hoje a indutância, a resistência de perdas no ferro, eu vou chamar isso aqui de ZMR1, e a gente vai calcular aqui o ZMR, até preservando o nome para a sequência de cálculos, depois, né, como sendo aqui, ó, o paralelo da resistência de perdas no ferro com essa impedância equivalente que a gente vai calcular agora, né, que é a mútua em paralelo com esse ramo do rotor, ok? Então agora nós vamos processar essa linha aqui do algoritmo. Então ZMR, mútua com rotor 1, né, primeira parte da associação, vai ser o produto das duas dividido pela soma. Então vai ser 1I vezes ômega E vezes M, vezes o ZR, que a gente acabou de calcular na linha anterior, dividido pela soma. 1I vezes ômega E vezes M, mais ZR. Tá? Próxima linha de cálculo, a gente vai calcular, então, a impedância equivalente da associação paralela da resistência de perdas no ferro com a impedância que a gente acabou de calcular, que é o paralelo da mútua com o ramo do rotor. Tá? Então aqui eu só deixei a notação compacta por uma questão de espaço, mas a gente já sabe, né, dos cursos de circuitos que basta fazer o produto dividido pela soma das duas impedâncias que estão em paralelo. Então o ZMR vai ser o produto da resistência de perdas no ferro com a impedância que a gente acabou de calcular, dividido pela soma dos dois. Tá aqui. Na próxima linha, então, aqui de baixo, a gente vai calcular, né, vai finalizar o cálculo da impedância equivalente total da máquina, né, que vai ser a resistência de estator, insere com a reatância de dispersão do estator, insere com a impedância equivalente da associação do ramo mútuo com o ramo do rotor. Então a gente vai processar essa linha aqui e ao final nós vamos ter a impedância equivalente da máquina vista aqui dos terminais do alimentador. Então vamos fazer. Então a impedância equivalente vai ser a soma da resistência do estator com a reatância de dispersão do estator mais a impedância do ramo mútuo paralelo com o rotor. Tá? Então aqui a gente conclui, né, a caracterização da impedância equivalente da máquina. Tá? Se a gente então pegar essa tensão e dividir por essa impedância equivalente, a gente tem a corrente de estator da máquina, que é o que se apresenta nessa linha que nós vamos fazer agora na nossa ferramenta de cálculo numérico. Então vai ser o VS dividido pela impedância equivalente. Né? O VS, pessoal, é o vetor espacial de tensão, né? A gente ainda não definiu ele. Então o VS, né, a gente vai considerar que essa máquina com partida direta na rede e a rede com tensão igual à tensão nominal da própria máquina. Então vai ser a tensão nominal que a gente definiu lá em cima, que é uma tensão RMS fase-fase. Só que esse modelo nosso é o modelo fase-neutro. Então nós vamos pegar a tensão fase-fase, dividir por raiz de 3 para ter a tensão fase-neutro. Aí a gente vai ter nessa operação a tensão fase-neutro eficaz. Aí nós vamos multiplicar por raiz de 2 para termos a tensão fase-neutro de pico. Tá? Essas relações, né, entre tensão de fase e tensão fase-neutro, elas serão deduzidas em um módulo dessa disciplina, onde nós iremos aprender sobre as conexões estrela-triângulo. Tá? E aí a gente vai acabar abordando, né, algumas características de tensão e corrente de fase e de linha,
para circuitos trifásicos, ok? E uma delas que nós vamos deduzir é essa aqui, ó. Tá? Por enquanto eu vou só apresentar a expressão e depois a gente vai deduzir, tá bom? Só deixar marcado aqui tensão de pico, fase neutro, tal como é preconizado aqui nesse circuito, tá? Bom, com a corrente de estator calculada, né, a gente agora vai calcular a tensão no ramo mútuo, tá? Então aqui, ó, se a gente observar, a tensão no ramo mútuo é a tensão em cima da impedância equivalente, né, da associação do ramo mútuo com o rotor. É essa aqui, ó. E a gente tem que chegar a ela para poder chegar na própria tensão do rotor, tá? Então essa tensão no ramo mútuo vai ser igual à tensão do estator menos a queda de tensão nessas duas impedâncias aqui, ó, que é a resistência do estator e a reatância de dispersão do estator, onde a queda de tensão em cada impedância é o produto da própria impedância vezes a corrente, tá? Então essa operação ela está apresentada nessa linha e a gente vai então processá-la aqui. Vs menos RSS menos J ômega E vezes a indutância de dispersão do estator vezes IS. Tá? Então aqui a gente chegou na tensão no ramo mútuo. A corrente de rotor, por sua vez, é o próximo sinal que nós vamos calcular, ela vai ser igual a tensão no ramo mútuo dividido pela impedância equivalente do rotor. Ok? Então, a gente vai processar isso aqui. E vamos ter então caracterizada a corrente do rotor. Né? E aqui então a gente resolveu o circuito com o cálculo de todos os parâmetros de circuitos que nos interessavam. Tá? Agora então a gente vai começar a calcular as grandezas terminais da máquina, ou as grandezas que ela tem, né, os sinais que ela vai apresentar nas suas interfaces. Tanto a interface mecânica quanto a interface elétrica dela. Tá? Então, o primeiro sinal que a gente vai calcular vai ser a potência que ela desenvolve sobre o eixo mecânico. Essa expressão foi modelada na aula passada, a gente deduziu ela passo a passo, e aí eu vou reproduzir ela aqui no algoritmo. Então, a potência mecânica vai ser igual a 3/2 da resistência de rotor vezes 1 menos o escorregamento, dividido pelo próprio escorregamento, vezes o módulo da corrente do rotor ao quadrado. Tá? A corrente do rotor está calculada na última linha, ela vai ser um número complexo. Né? Aqui a gente está trabalhando com vetores espaciais, que são números definidos no plano dos números complexos. Então, como a gente quer o módulo do complexo aqui, ó, a gente consegue obtê-lo no MATLAB, por exemplo, com uma função chamada ABS. Ela retorna o módulo de um complexo. Tá? E aí a gente vai pegar esse módulo e elevar ao quadrado. Tá? E daqui então nós vamos ter a potência mecânica. Na próxima linha, a gente vai calcular o torque eletromagnético que a máquina desenvolve. Então, o torque eletromagnético vai ser igual a 3/2 de polos sobre 2 vezes RR
vezes a resistência de rotor, dividido por S vezes ômega E, vezes, de novo, o valor absoluto da corrente do rotor ao quadrado. Ok? Próximo sinal vai ser a potência que a máquina desenvolve nos terminais elétricos, a potência que ela vai, nesse caso, né, operando em modo motor, ela vai subtrair da rede elétrica. Então, a potência elétrica está aqui. Aí eu estou usando uma expressão do nosso curso de teoria de máquinas, né? Ela vai ser igual a 3 meios vezes a parte real. A parte real de um número complexo, no MATLAB, é obtido por essa operação real. Tá? Então, seria a parte real da tensão vezes o conjugado da corrente. O conjugado é essa operação conj aqui, ó. Conjugado de S. Tá? Bom, depois a eficiência, a penúltima linha do nosso cálculo. Ela vai ser a relação entre a potência mecânica, que é a potência de saída nesse modo de operação, que é o motor, sobre a potência elétrica. Tá? E por último, o fator de potência. Vai ser o cosseno do ângulo de um número complexo no MATLAB é retornado pela função angle. Então, o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Tá? Então, essa seria o nosso algoritmo, né, e, na verdade, a nossa implementação. Agora, a gente tem também a implementação. O algoritmo foi o da semana passada. Com isso aqui em mãos, pessoal, a gente vai ter que fazer traçados depois, né? Então, seria adequado guardar estes sinais em vetores, os sinais de interesse, tá? Então, aqui, ó, eu vou manter os cálculos todos, né, conforme eles já estão, e vou guardar em cada laço da interação o valor do sinal calculado no laço em uma posição de um vetor de dados, para a gente poder depois fazer o traçado, né, com todos os valores que um determinado sinal assumiu. Tá? Então, a gente vai começar aqui com fazer um vetor aqui para as velocidades angulares, que a gente vai usar muito, né, vai ser indexado com um K da vida, né, vai ser igual a ômega mec do laço. O IS também interessa, a corrente de estator. Então, a gente vai criar um IS vetor e a gente vai guardar em cada laço o valor dela, que é o IS. A gente vai também guardar o valor do IR. Só corrigir aqui, ficou ao contrário. O parêntese. A gente vai armazenar também a potência mecânica nesse PMEC vetor, o torque. Estou fazendo a mesma sequência que os sinais foram calculados previamente. Tá? Torque eletromagnético, a potência elétrica, a eficiência, e o fator de potência. Beleza? Aí a gente precisa, né, incrementar a cada cálculo o valor do indexador dos vetores. A gente vai aumentar ele de uma unidade em cada laço. E no caso aqui do MATLAB, o primeiro de todos tem que ser índice 1. Nós vamos começar com K igual a 1. Tá? Um ponto aqui também, pessoal, a gente está fazendo o controle do laço pela velocidade mecânica que foi colocada em RPM, porque é mais fácil da gente raciocinar.
Só que o circuito tem que ser resolvido com essa velocidade em radianos por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Então aqui, ó, né, para corrigir isso, no primeiro lugar que a gente usa o ômega mec, tá? A gente vai convertê-lo de RPM para radianos por segundo. Né? A gente viu no curso de máquinas que para fazer isso, a gente multiplica por π e divide por 30. Tá? Então, disso a gente sai da velocidade em RPM e obtém o valor dela em radianos por segundo. Tá? Bom, então, salvo erros que vão aparecer na hora que a gente tentar executar, o programa parece que está ok. Tá? A gente agora então vai montar os comandos para traçado. Tá? Como a gente já viu o algoritmo aqui, ó, e relacionou cada linha do algoritmo com o circuito e já transcrevemos para o programa, tá? Eu vou aumentar a tela do programa aqui para melhorar a nossa visualização. E a gente vai ter essa visão principal na aula, tá? Então, vou colocar aqui a primeira figura, figura 1. Sugiro que a gente trace aqui a velocidade em função do torque. Então, a velocidade mecânica, o vetor, e o torque eletromagnético, o vetor, tá? Vamos colocar aqui, né, os títulos dos eixos para a gente não se perder. Velocidade angular. E o eixo Y é o torque eletromagnético. Newton-metro. Tá? Que sempre coloca unidade, tá, pessoal? Nunca esquece isso. Tá? Deixa a sua apresentação muito pobre e você próprio não vai saber o que você fez se você não abrir o seu programa depois de alguns dias. Ok? Vamos salvar aqui, porque já tem muita coisa pronta. Eu queria também que tivesse grid, tá? E aí, eu gostaria também de plotar o ponto nominal. Tá? Então, ômega mec nominal, torque eletromagnético nominal. Tá? Vou colocar ele aqui como uma estrelinha na curva. Tá? Eu queria fazer algumas análises olhando o ponto nominal. Lá em cima, pessoal, a gente não definiu o torque eletromagnético nominal nos dados de placa. Tá? Geralmente ele não vem nos dados de placa, mas é só calcular. Né? O torque eletromagnético nominal é a potência nominal dividida pela velocidade nominal em radianos por segundo. Então é só fazer isso aqui. Ó. Então aqui a gente tem o torque eletromagnético nominal em newton-metros. Tá? E aí já fica disponível para o traçado aqui embaixo. Tá? A próxima figura que eu queria traçar com vocês é a da potência mecânica, tá? A potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico. Então, vou copiar o bloco inteiro e só vou trocar parâmetros. Tá? Velocidade em função da potência. Aqui a gente vai colocar o título do eixo como sendo da potência mecânica, a unidade é watts. Tá? E a gente vai colocar a potência nominal aqui. Né? Lembrando da primeira aula, potência nominal é sempre a potência do eixo mecânico. Tá? Potência útil já no eixo mecânico para operação em modo motor. Tá? Então, tem correlação com o que nós estamos traçando nessa figura. Bom, a próxima aqui, eu gostaria de traçar com vocês, vai ser o fator de potência, fator de potência adimensional, então não tem unidade aqui. E a gente vai botar o ponto nominal também. FP nominal. Tá?
Próxima curva, a gente vai traçar aqui a potência elétrica. E aí, para a potência elétrica, pessoal, eu gostaria de sobrepor a potência elétrica à potência mecânica. Tá, então, eu vou repetir aqui a figura 2, só que eu vou pedir para que ele não apague. Então, um hold on. Tá? E a potência elétrica está aqui. Tá? Em watts. Ok? Eu vou pedir para que o traçado dela seja em vermelho. Ok? Para não confundir com o outro que vai sair em azul. Aqui não precisa, né, traçar o ponto nominal. Depois, aqui a gente vai pedir a eficiência. Tá? A eficiência também é adimensional. Tá? Pode até colocar em porcento. Tá? A eficiência vai sair um número entre 0 e 1. Vamos multiplicá-la por 100 aqui para raciocinar em porcento. E vamos também colocar a eficiência nominal na curva. Tá? Por último, eu queria traçar aqui a informação da corrente. O IS vetor. Tá? Aí, esse IS, né, ele vai... A corrente de estator é um número complexo. Tá? Então, eu gostaria de ver o módulo dela com vocês. Tá? Vou colocar assim, ABS da corrente de estator, em amperes. Tá? Para poder até botar o ponto nominal, deixa eu botar aqui em ampere RMS, né? O resultado sai em ampere de pico. Então, eu vou dividir por raiz de 2 para a gente ter o valor nominal. Deixa eu só colocar o ABS aqui, né? O valor absoluto. E sobrepor o pontinho da corrente nominal de estator aqui. Ok? Bom, vamos executar. Vou executar aqui até a primeira figura, ver se vai dar certo. Deu esse bug aqui na linha 12. Ah, tá. Eu coloquei 440 V de volts. Foi isso. Tá, aqui ele não conheceu o TE vetor, eu devo ter colocado em minúsculo, é isso. Só trocar o T para T minúsculo. Então tá aqui o primeiro sinal. Ué. Então acho que eu tinha que colocar um hold on aqui, ó. Ele apagou a curva anterior antes de traçar esse pontinho. Está aqui o sinal de torque eletromagnético. Então, nessa máquina, pessoal, a assinatura, né, da característica de torque por velocidade tem essa forma aqui. Tá? Então, a gente observa aqui a possibilidade de operação em infinitos níveis de torque. O torque eletromagnético é esse pontinho vermelho aqui. É um dos infinitos possíveis níveis de torque. Tá? Ela admite operar em sobrecarga. Então, por vezes, quando você vê o valor de torque nominal, né, aqui está em torno de 535 Nm, né? Vem a pergunta assim, ela pode operar em sobrecarga? Pode, ela consegue, só que essa operação tem que ter um tempo limitado para que ela não se queime. Ok? Ela consegue desenvolver uma potência de pico, que vai estar nesse ponto aqui, em torno de 1542
newton-metros. Tá? Tipicamente a potência de pico aí vai dar de 2,5 vezes a 3,7 vezes o torque eletromagnético nominal. O torque eletromagnético de pico, desculpa, vai estar entre 2,5 a 3,7 vezes o torque eletromagnético nominal. Tá? A região entre o torque de pico e o torque nulo, observa que aqui, ó, na hora que a velocidade mecânica fica igual à velocidade do campo girante, a máquina não desenvolve mais torque. Tá? O torque eletromagnético é zero. Tá? Então aqui ele está até arredondando para mostrar, mas aqui a gente chegou a 1799,9, tá? A 1800 RPM o torque é zero. Tá? Ele só arredondou para mostrar aqui. Ok? Que foi aquele 1799,9. Então, o ponto de torque nulo, né, é igual ao ponto da velocidade síncrona da máquina, né, onde você não tem tensão induzida no rotor. Ainda você não tem corrente no rotor e não tem o ímã do rotor para poder interagir com o ímã do estator e desenvolver torque. Tá? Vai ser esse ponto aqui. Tá? A faixa dela de operação, pessoal, é sempre nessa região aqui, ó. Tá? Na grande maioria das aplicações, ela vai operar entre o pico de torque e o ponto de torque nulo. Tá? É uma faixa curta, você vê que o pico de torque aqui, ó, é atingido a 1718 RPM. Então ela sai do pico de torque a 1718 RPM e já chega no torque nulo a 1800 RPM. Tá? Então uma faixa de 82 RPM, que é em torno de 5% da faixa inteira que a gente avaliou aqui, de 1800 RPM, em 5% aproximadamente da faixa de velocidades, ela sai do torque de pico e sai no torque e chega ao torque nulo, tá? Sendo que a operação dela, na maior parte das vezes, vai ser nessa faixa curtinha aqui, tá? De 1718 até 1800 RPM, ok? E eu falo que ela opera aqui nessa faixa porque nessa faixa é onde a gente vai encontrar a capacidade da máquina de rejeitar a carga para a maior parte das cargas, né? Por quê? Aqui a gente está com a máquina em regime permanente, então se ela está operando em um ponto, digamos esse aqui, a 1790 RPM, com 374,6 Nm, significa que a própria carga, o TL dos nossos modelos, o torque de carga, também está a 374,6 Nm. Né? Se o torque de carga subir, nessa faixa, tá aqui a curva do torque eletromagnético, né? E a gente tem a carga mecânica, vamos uma carga mecânica assim, um ventilador, por exemplo, uma bomba, né? Se o torque de carga subir, né, e vir para um novo patamar aqui, o que vai acontecer, né? Quando o torque de carga variar, o torque eletromagnético ainda vai ficar menor do que a carga naquele ponto de operação, tá? E aí, pela segunda lei de Newton, o sistema vai ter uma desaceleração. Tá? Desacelerar significa o quê? A velocidade reduzir. Aí ele reduz a velocidade, a máquina passa a operar nesse novo ponto aqui, ó, com torque eletromagnético ainda menor que o da carga. Então ela vai desacelerar mais
até o torque eletromagnético coincidir com o torque de carga novamente, e aí a velocidade ficar constante. Tá? Então, observa que sem a gente fazer nada, quando o torque de carga subiu, o torque eletromagnético sobe também e empata com ele. Tá? Numa velocidade mecânica ainda elevada, né? Dentro dessa faixa aqui, ó, os 5% finais da faixa de velocidade. Tá? Então, o eixo não vai travar com isso. Né? Você não vai ver o eixo desenvolver velocidade nula. Então, o nosso sistema, nessa região, né, ele apresenta capacidade de rejeição de carga. A máquina tem capacidade de rejeição de carga natural. Sem você fazer nada, ela vai empatar com o torque de carga, obviamente desde que o torque de carga não exceda o nível máximo que a máquina consegue sintetizar de torque eletromagnético. Tá? Aqui o meu exemplo envolveu, né, uma subida de carga. Se tiver uma descida, dá na mesma. Tá? Se você tiver uma redução, melhor dizendo, no nível de torque de carga, vai valer a mesma coisa. Tá? Se o ponto de operação inicial é esse, e o torque de carga reduziu para esse sinal aqui, o torque eletromagnético vai ficar maior que o da carga. Então, o torque de aceleração fica positivo, quer dizer que o sistema vai acelerar. Acelerar é aumentar a velocidade. Então, se ele estava com essa velocidade aqui, ele passa a ter essa, o torque vai caindo a cada velocidade, o torque eletromagnético, até ele empatar com o torque de carga nesse ponto. Quando os dois torques empatam, né, não tem mais torque de aceleração, e aí você também não tem mais aceleração. E aí o sistema opera naquele ponto, em regime permanente. Tá? Observa também que a gente não precisa fazer nada, nenhuma atuação no sistema para que ele tenha esse comportamento. Né? Caiu a carga, o torque eletromagnético cai junto para poder, segundo aqui o que a gente está aprendendo do modelo. Né? Então o sistema naturalmente, né, nessa faixa que vai aqui do pico de torque até a velocidade síncrona, o sistema tem capacidade de rejeição de carga. Tá? Então ele vai operar de maneira estável nessa região. Tá? Então, se você olhar uma máquina e ela está operando, muito provavelmente ela está aqui nessa faixa. Tá? Então, inclusive, é muito fácil chutar um valor para ela. Tá? Tipicamente, os valores aqui dos pontos de operação vão estar aí a 5%, 7% da faixa final de velocidades, 1.800 RPM. Tá? Então, nós estamos falando aqui de uma faixa que compreende aí 90 RPM até 7%, 126 RPM. Então, qualquer velocidade, se você olhar para o eixo da máquina e chutar qualquer velocidade aqui entre 1.720, tá, a 1.800 RPM, você já tem uma probabilidade de acertar a velocidade com um erro máximo de 5%. Né? O que também encoraja, né, a se ter cuidado ao realizar pesquisas, por exemplo, para desenvolver observador de estados para a velocidade mecânica da máquina. Tá? É comum pessoas que pesquisam observadores de estados, né, que inclusive é uma área muito útil, muito interessante, mas eles querem fazer observação de velocidade e por vezes o observador, e precisa mesmo, tá? Mas a pessoa vai e implementa um observador com 10% de precisão. Tá? Se você chutar a velocidade mecânica aqui na faixa típica que ela vai operar, o seu chute tem um erro máximo de 5%. Então, assim, um chute, né, dado aqui com base no conhecimento físico, ele é mais preciso, né, do que, às vezes, a precisão do observador. Tá? Então, enfim, tem esse tipo de observador, para ser bom, ele tem que ter precisões menores aí do que 5%. Tá? Esse comportamento, pessoal, que eu falei, não ocorre do pico de torque até aqui o ponto de partida da máquina. Tá? Então, aqui, se tivesse
se a gente tivesse, por exemplo, a máquina nesse ponto de operação aqui, né, com o torque eletromagnético igual da carga, se você aumentar a carga, o torque a velocidade vai cair, e com a velocidade reduzindo, você vai ter torques eletromagnéticos cada vez menores. Nunca mais você vai conseguir empatar com a carga, né? O eixo vai travar, tá? Ou então ela vai inverter a rotação, ok? Então não é uma região estável de operação. Qualquer oscilação de carga aqui faz o sistema ou travar ou ir para uma velocidade de operação muito maior, né? Bom, então esse é o primeiro sinal que eu gostaria de avaliar com vocês, né, o torque que a máquina desenvolve no eixo. Uma característica interessante também, ó, é que esse torque, né, até uma determinada faixa, ele é linear, tá? E ele é linear com o escorregamento, né? O eixo do escorregamento é contrário ao eixo da velocidade. Então, se a velocidade mecânica está crescendo aqui para a direita, o eixo do escorregamento cresce para a esquerda. E lembrando da definição do escorregamento que a gente fez no modelo da máquina semana passada, né, ele mede a diferença entre a velocidade do campo girante com relação à velocidade mecânica, né, como uma fração da velocidade do campo girante. Então, quando a velocidade mecânica está igual à velocidade do campo girante, né, o numerador aqui vai ser zero e o escorregamento vai ser zero também, tá? Então, aqui a velocidade mecânica é igual à velocidade do campo girante nesse ponto de torque nulo, que é esse aqui, ó, tá? E daí, depois, né, se a velocidade mecânica for zero, que é o ponto de partida ou o ponto de rotor bloqueado, o escorregamento vai ser igual a ômega-E sobre ômega-E, que vai dar 1. Então, aqui na velocidade zero, o escorregamento cresce para 1, tá? E aí a gente observa o seguinte, que né, se o eixo do escorregamento tem essa configuração, né, aqui a gente teria na velocidade 1800 RPM, a gente teria escorregamento zero, e a gente então vai observar que o torque é linear com o escorregamento em uma faixa aqui de pontos de operação, tá? Compreendendo o ponto nominal. Ok? Então isso é importante destacar, porque o escorregamento vai então traduzir informação relevante para a gente, tá? Por vezes, se você conseguir medir a velocidade mecânica, né, com um tacômetro óptico que seja em regime permanente, você vai conseguir chegar no torque eletromagnético, né? Basta você tomar uma relação entre o escorregamento nominal e o torque nominal para o escorregamento em um ponto qualquer com relação ao torque naquele ponto qualquer, tá? Sendo que o escorregamento seria facilmente mensurável, tá? Bom, próximo sinal que eu gostaria de avaliar com vocês é da potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico. Ah tá, eu esqueci de fazer o hold on aqui, só um minutinho. Está aqui o sinal da potência mecânica, né? Essa potência, pessoal, é o produto do torque eletromagnético pela velocidade mecânica. Então, a curva de torque tem esse formato aqui do lado, ó. Se você multiplicar pela velocidade aqui que está crescendo, né, você vai ter uma curva de potência mecânica também, né, no mesmo formato da curva do torque eletromagnético, tá? Então, onde a velocidade é zero, a potência tem que ser zero. Onde o torque eletromagnético é zero, a potência também tem que ser zero, tá? Ela também apresenta um ponto de pico, ela pode operar em sobrecarga, tá? No caso, essa máquina é uma máquina de 100 kW de potência nominal,
e a potência de pico dela está em 277 kW. Tá? Então, ela pode operar em sobrecarga, desde que por tempo limitado. Tá? Aqui está o ponto nominal, que é o ponto de 100 kW a 1786 RPM. Né? Igual acontecia com o torque, né? Vale aqui também a mesma informação. O pico de potência ele quase coincide com o pico de torque. Tá? Uma vez que a velocidade aqui, ó, ela varia muito pouco nessa região onde a máquina opera. Está com 5% da faixa. Tá? Então aqui a gente vai ver um pico de potência em torno de 1724 RPM e o pico de torque em torno de 1722. Tá? Então são aproximadamente os mesmos picos. Tá? Valendo também a mesma observação que essa potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico ela é linear com escorregamento em uma faixa aqui de velocidades de operação da máquina na sua região estável. Tá? Bom, vamos agora caracterizar o próximo sinal, que é o fator de potência da máquina. Eu já vou até colocar o botão aqui, porque vai dar bug. Não. Vou fazer de novo. Tá cheio de hold-on nas curvas, eu vou então fechá-las, tá? Para não ficar sobrepondo curvas antigas com as novas. Então aqui está o sinal do fator de potência da máquina. Né? A máquina opera com fator de potência baixo, né, em uma ampla faixa de velocidades, e ela chega a um fator de potência mais alto, próximo do ponto nominal. Tá? Então a gente está aqui com o fator de potência próximo ao máximo no ponto nominal da máquina. O que então nos convida a especificar máquinas que operem próximo do ponto nominal. Tá? Uma diretriz que às vezes alguns engenheiros, algumas engenheiras usam é de comprar máquinas sobredimensionadas. Né? Então, digamos aqui que a gente tivesse com essa máquina de 534 Nm, 100 kW, só conferir aqui o valor do torque nominal. 534 Nm, isso. Digamos, pessoal, que a gente tivesse comprado essa máquina com esse torque eletromagnético nominal, tá? Para tracionar uma carga que demanda 100 Nm. Tá? Então, se a carga demandasse 100 Nm, o ponto de operação seria esse aqui, ó, 1797, 1798 RPM, tá? Olha qual vai ser o fator de potência dessa máquina, 1797, 1798 RPM. 0,6. 0,66, tá? Baixíssimo. Então, se a gente comprasse, né, uma máquina de 100 Nm, ao invés dessa máquina aqui, de 534 Nm, ela operaria com uma eficiência, com um fator de potência muito maior. Tá? Então, não vale a pena comprar máquina sobredimensionada, porque tem aquela consideração, professor, a máquina nunca vai queimar. Tudo bem, ela não queima, ela está sempre em subcarga. Tá? Porém, o fator de potência dela vai ser baixo. O fator de potência baixo leva a multa. Tá? A gente vai ter, nos módulos de circuitos trifásicos, a gente vai ter um módulo onde a gente vai explicar fisicamente o que é o fator de potência, né? Porque até então a gente tem a explicação matemática. Tá? Então a gente vai
apresentar uma explicação física e o motivo pelo qual um fator de potência baixo é castigado pela concessionária com multa. Tá? Mas, considerando que as máquinas elétricas são as principais cargas do sistema elétrico industrial, tá? Se você quiser evitar essa multa, convém que você especifique máquinas que operem próximo do ponto nominal, porque próximo do ponto nominal o fator de potência delas é mais alto. Tá? E aí, nessa diretriz, né, não convém, então, você comprar uma máquina subdimensionada, até porque ela subdimensionada ela vai queimar, e nem sobredimensionada. Sobredimensionada ela não queima, só que ela não contribui também para que a gente tenha um fator de potência melhor. Ok? Então, esse aqui é o comportamento, a análise que a gente faz aqui para o fator de potência. Né? E cada ponto de operação dá um fator de potência diferente. Tá? Aqui próximo ao ponto nominal ele está bem alto e ele despenca, tanto para cargas mais altas quanto para cargas mais baixas. Ok? Bom, o próximo sinal que a gente gostaria de avaliar é o da potência que a máquina subtrai aqui, ou que ela absorve dos seus terminais elétricos. Então, esse sinal, né, ele foi sobreposto aqui ao sinal que a gente tinha na figura 2, né, que era o da potência mecânica. Tá? Então, aqui o sinal azul é o da potência que a máquina entrega ao eixo mecânico e o sinal vermelho é a potência que ela subtraiu do sistema elétrico. Tá? E a gente observa que as duas não são iguais, a primeira observação. Por quê? Porque parte da potência elétrica, que é essa vermelha aqui, que é a maior delas, vai ser perdida como potência térmica. A máquina não tem 100% de eficiência. E aí a gente observa o seguinte, que quando a gente vai chegando próximo ao ponto nominal, as duas curvas vão ficando cada vez mais próximas. Que quer dizer que a eficiência está aumentando próximo ao ponto nominal. Tá? Então, isso nos leva à conclusão que, né, próximo ao ponto nominal, você usa melhor o seu dinheiro, né, porque você vai pagar a energia elétrica subtraída da rede, que é, por sua vez, dada pela integral da potência elétrica no tempo, que é essa curva vermelha. Então, quanto mais próxima essa potência elétrica for da potência mecânica, que é aquela que o cliente exige, tá? Menos dinheiro você vai gastar com desperdício de potência no formato térmico. Tá? Não tem como, pessoal, a gente mexer na potência mecânica. Okay? A gente não tem liberdade para alterar a potência mecânica, porque essa é uma escolha do cliente. Nessa potência mecânica, que é a curva azul que está aqui na tela, ela é dada pelo produto do torque eletromagnético vezes a velocidade mecânica. Né? O torque eletromagnético que a máquina tem que desenvolver é função dos esforços que o conjunto mecânico do cliente vai ter que receber. Então, a gente não tem escolha quanto a isso. Né? Inclusive, se o torque de carga do cliente variar, o torque eletromagnético vai variando junto, igual a gente viu na análise da curva de torque. Né? Que a máquina naturalmente vai promover a rejeição de carga. Então, ela vai acompanhar o torque de carga do jeito que ele variar. Tá? Então, a gente não tem como escolher o torque eletromagnético, quem vai escolher vai ser a carga do cliente, e a gente também não escolhe a velocidade mecânica de operação. Né? Quem vai escolher é o cliente da aplicação, conforme o ritmo de produção que ele queira imprimir. Então, nós não temos como escolher a potência mecânica, já que a gente não pode escolher nem o torque, nem a velocidade. Tá? Então, essa curva azul a gente não escolhe, é o cliente que impõe. Né? Agora, a potência elétrica, que está associado com a energia elétrica, que é o que vai ser tarifado, ela pode ser
reduzida se a gente escolher máquinas com eficiências mais altas, ou máquinas onde a potência elétrica fique próxima à potência exigida pelo cliente no eixo, que é a potência azul. Tá? E aí, então, até para ver, né, esse sinal da eficiência com mais clareza, convém, então, a gente traçar a curva da eficiência. Vou colocar aqui. Ver se ele vai aceitar. Tá. Deixa eu fazer de novo. Então, aqui está a curva da eficiência, tá? Opa, esqueci de multiplicar a eficiência nominal por 100%. Mas ficou lá embaixo. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, aqui está o sinal de eficiência, pessoal, que é a relação entre a potência mecânica e a potência elétrica. Vou até botar a curva das duas potências aqui do lado. Tá? E aí a gente observa o seguinte, ó, que próximo ao ponto nominal, a gente tem eficiências altas. Tá? 90%, por exemplo, de eficiência. Ok? Se você opera com cargas menores do que a nominal, observa que cargas menores que a nominal, você vai ter potências menores que a nominal. Ó. Você vai estar nessa região da curva da potência mecânica. E aí, quando você opera nessa região, com essas velocidades mais altas, você vai estar nessa faixa aqui também da curva de eficiência, ó, com eficiências mais baixas. Tá? Então, de novo, né, se a gente comprou essa máquina aqui de 100 kW para tracionar uma carga de 20 kW, tá? Ela traciona a carga, não tem problema, não queima. Só que a eficiência dela vai ser baixa. Então, você está usando mal o seu dinheiro, né? Para colocar esses 20 kW de potência mecânica no eixo, tá? Eu vou até obter um número aqui, ó. Na curva azul, a 20 kW, a gente estaria operando a 1797 RPM, tá? Curva da eficiência a 20 kW. Opa, desculpa, a 1797 RPM. Aqui, ó. Você está operando com 67% de eficiência, tá? Então, quer dizer o seguinte, que da potência que você está pagando da rede, somente 67% está sendo usada para atender o seu cliente. Ou seja, 33% da potência que você está tirando da rede elétrica, nesse ponto, está sendo queimada. Literalmente, a potência térmica, você pagou por ela e ela virou calor transferido para o ambiente. Tá? Que é muita coisa. É muito dinheiro para perder. Então, não vale a pena, né, você operar essa máquina ou outras máquinas em subcarga. Tá? Então, você cerca esse problema como? Na hora de especificar o motor, antes dele começar a operar, você busca um motor cujo torque eletromagnético nominal seja próximo ao torque da carga do cliente. Aí sim, né, como a carga que vai escolher o ponto de operação, se ela é próxima do torque eletromagnético nominal, a máquina vai operar no ponto nominal. E aí no ponto nominal, a gente vai ter eficiência alta. Tá? A gente vai usar bem o nosso dinheiro. Ok?
Então, aqui nesse exemplo que eu mostrei, para essa mesma carga de 20 kW, poderia ser comprada uma máquina de 20 kW. Tá? E a gente sairia de uma eficiência de 67% nominal para uma eficiência de 90%. Tá? Então, desperdiçaríamos muito menos dinheiro dessa maneira, e atendendo o cliente da mesma forma. Ok? Bom, próximo sinal que eu gostaria de analisar com vocês é da corrente de estator. Vou colocar aqui o hold on, só um minutinho. Então está aqui o sinal da corrente de estator, né? É um número complexo, eu peguei o módulo dela, né? Tal como seria lido em um amperímetro, tá? E o que a gente observa aqui, né? É que essa corrente é enorme na partida, ou seja, para velocidades baixas, né? Enquanto a máquina está em regime de partida, a gente vai ter correntes muito altas, né? E aí na hora que ela vai atingindo a faixa de velocidades estável, a corrente despenca, tá? Ela pode apresentar infinitos valores, né? Tem um valor especial que é o valor da corrente eficaz, que são esses 210 amperes aqui, né? Que foram obtidos do dado de placa dela, tá? E aí, pessoal, a gente observa aqui também que nessa região, ó, da mesma forma que o torque eletromagnético era proporcional, era linear com o escorregamento, tá? A corrente de estator também é. Tá? O que sugere, então, que a própria corrente de estator seja proporcional ao torque eletromagnético nessa faixa. Tá? Então, a gente vai, inclusive, fazer uma curva com os dois sinais aqui, ó, para observar isso. Colocar aqui a corrente em função do torque. Aqui, ó. Então, nessa região aqui, próximo dos 210 amperes, tá? Que está no eixo das abscissas, o eixo X, tá? A gente tem a corrente nominal, né? E a gente vê que nessa faixa, o torque varia linearmente com a corrente, tá? Aqui embaixo, ó, os dois não se igualam a zero, porque quando o torque é nulo, que é a operação no ponto síncrono, você pode ter corrente na máquina, tá? Ela não desenvolve torque, mas se ela estiver conectada na rede elétrica, ela vai circular por ela corrente, né? E na verdade ela vai operar como um indutor conectado à rede, tá? Então por isso que aqui você não chega no ponto 0, torque zero com corrente zero, tá? Na verdade com torque zero você tem alguma corrente, que é a corrente de magnetização da máquina. Tá? Quando a gente fica próximo do ponto nominal, aí o torque vai variando de maneira linear com a corrente. Tá? O que nos dá uma oportunidade excelente, né, em termos de mecatrônica, que é o seguinte: a gente tem como calcular o valor do torque ou inferir o valor do torque com boa qualidade pela medição da corrente de estator.
que é fácil de medir, né? O torque eletromagnético é uma informação muito útil, tá? Só que difícil de medir. Instalar um sensor de torque é muito difícil, tá? E caro. Agora, a corrente estator não. Você pega um alicate amperímetro, vai ser alguma coisa com esse formato aqui, ó. Você enlaça um fio, que seria o meu dedo, e ele tem uma telinha que ele vai te mostrar a leitura da corrente, tá? Então, ele não precisa preocupar com alinhamento no fio, orientação, nada, tá? A montagem dele é muito, muito simples, ok? Então, com essa informação que a gente está deduzindo aqui pela análise dos sinais, né, a gente está vendo que é possível se chegar a uma informação nobre, que é o torque eletromagnético, a partir de uma informação de fácil medição, barata, tranquila de fazer, segura, que é a medição de corrente elétrica, tá? E ao chegar ao torque eletromagnético, de carona você vai estar chegando no valor do torque de carga, porque em regime permanente os dois são iguais, né? E com o torque de carga você tem uma noção de como é que está a sua produção, né? Inclusive, se você ver correntes, né, medir uma corrente maior do que a nominal, a corrente nominal aqui está em 210 amperes. Vou colocar aqui assim, mais ou menos. Está mais ou menos aqui. Então, se você observar, né, uma corrente elétrica maior do que esses 210 amperes, por exemplo, a corrente aqui, ó, em 300 amperes mais ou menos, opa, você pode saber que o torque eletromagnético e de carona o torque de carga estão maiores do que o nominal. E dá para saber até em quanto, tá? Então aqui 300 é quantas vezes maior do que 210, né? É aproximadamente 1,5 vezes, tá? Então pode saber que o torque da carga está 1,5 vezes maior do que o nominal. Então ou tem algum componente do manipulador mecânico quebrado, está um rolamento estourado que está colocando muita carga no eixo, ou o mais provável é que a equipe de produção está com a carga mais pesada do que deveria, tá? Ou eles estão laminando um material mais frio do que deveriam, ou então está sendo bombeado um material mais viscoso do que aquele que o sistema deveria bombear. Alguma coisa tem, tá? E isso aqui não mente, tá? Porque no geral, assim, quando você vai fazer uma inspeção dessa em contexto de manutenção, as equipes tentam salvar, né, o seu lado, e por vezes você não tem informações técnicas de muita qualidade. Na verdade, o que está movendo a pessoa ali é a manutenção da sua participação de lucros e resultados, tá? Então, estou falando que é todo mundo, mas muitas vezes acontece. Agora, quando você olha os modelos e os números aqui, não tem dúvida, tá? Não tem dúvida do que está acontecendo. Seguramente, né, igual no caso desse, alguém está colocando mais carga do que o equipamento foi projetado para suportar. Por algum motivo, tá? Igual eu estava explicando aqui. Então, você já sabe aonde que está a doença, a partir de uma medida de corrente elétrica e da caracterização aqui do nosso modelo mecatrônico da máquina, tá? E aí, então, você já consegue articular soluções alinhadas ao que se precisa. Enfim, pode confiar mesmo no modelo, tá? É uma coisa também que por vezes a gente escuta em alguns ambientes, né, de que na prática a teoria é diferente e tal. Isso é balela, tá? Não tem nada disso. Tá? Quando não se consegue explicar um sistema com alguma teoria, é porque falta teoria para a pessoa. Não é porque a teoria tem problema, é porque a pessoa não tem teoria ainda suficientemente forte para explicar. Tá? Então,
pode confiar. Se esses modelos aqui mostrarem essas relações, assim, simplesmente você está indo para a guerra, né, com o melhor armamento que você puder, né, que esses modelos aqui, eles são testados, retestados, são desenvolvidas teses de doutorado, são apresentados artigos científicos com esses modelos, o modelo é criticado, acham exemplos ou contra-exemplos de aplicação, refinam o modelo, volta para as próximas conferências, tá? Então, assim, eles são amplamente testados e avaliados em ambientes muito críticos, tá? Com assim, cientistas muito inteligentes que estão se debruçando há anos para poder desenvolvê-los, tá? Então, enfim, fica a sua escolha. Você vai pegar uma pessoa, de um lado, né, as melhores equipes de ciência do mundo que desenvolvem isso e disponibilizam para a gente, né? Ou, de outro lado, uma pessoa que estuda pouco ou não estuda nada e vira para você e fala que na prática a teoria é diferente, então que o seu modelo está furado. Aí você tem a opção de acreditar em quem você acha que, né, que tem mais credibilidade. Tá? Eu seguramente vou com cientistas. Sempre fui, sempre usei, nunca me deixou na mão. Toda vez que eu fui de manutenção muitos anos, sempre, 100% das vezes, eu consegui acertar diagnósticos usando esses modelos. Tá? Então, pode usar sem dó, que não tem, não pela minha história. Minha história não é a verdade do mundo, mas é um exemplo a mais de que o que vários cientistas pesquisaram realmente é efetivo. Tá? Bom, eu então queria parar por aqui. Meu recado hoje era só esse. Eu queria então abrir a palavra a vocês para dúvidas, comentários, ou quaisquer intervenções que vocês queiram fazer. Vocês entenderam o recado? Entendi, sim. Beleza? Tranquilo. Então tá, moçada. Então eu agradeço a presença de vocês. Queria desejar um bom fim de semana. Essa aula depois vai para o YouTube, se alguém quiser rever, a aula está lá disponível, aberta. E a gente então se vê semana que vem na sexta-feira. Beleza? Até mais então. Até mais, obrigado, hein? Valeu. Falou.